Pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vlog sábado por aqui. E aí nós estamos a caminho de Goiânia para o evento Tecende. E aí eu vou gravar um pouco para vocês. Paramos aqui no casarão para tomar o nosso cafezinho da manhã. Nossos amigos aqui, Larissa e Luiz Felipe. Estamos aqui na fila para poder entrar. Combinadinhas. Sem combinar. Senhor e dono de todas as coisas. Por isso, no seu lugar agora, levanta suas mãos, comece a reconhecer o senhorio de Deus sobre a cidade de Goiânia, sobre o estado do Goiás, sobre a sua vida, sobre a sua família. Comece a dizer: Deus, Tu és o Deus criador de todas as coisas. Tu és o Rei, o Senhor dessa nação, o Senhor da minha vida. Não há outro Deus a não ser o Senhor. Os ares de Goiânia declaram que Deus Purifica as nossas mãos. Nós queremos te apresentar o Santo. Nós removemos do nosso coração todos os ídolos. Levanta a tua voz. Remova os ídolos. Remova os ídolos dessa geração. Nessa nação. Remova os ídolos do seu coração. Nessa manhã. Esta mensagem tocou o coração das pessoas. E então perguntaram para ele: o que vamos fazer? E ele respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é apenas para vós, é para todos que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O apóstolo Paulo, pregando na capital intelectual do mundo, a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ele diz que, é sobre esse assunto que eu quero conversar um pouco com vocês nesta manhã. E o texto que eu quero deixar com vocês está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 12 e 13, que diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. E é assim. E nós estamos confundindo as pessoas, trazendo mais um Deus, para dizer que agora é o nosso que está certo. E na briga de dizer qual Deus que está certo, até aqueles que dizem que Deus está certo começaram a brigar entre si. Porque agora já não é mais suficiente saber qual é o Deus dos pagãos. Agora o povo está louco porque tem que saber qual é o Deus dos evangélicos.
Qual culto que está certo? Qual é a reunião que presta? Sendo que o nosso único papel é revelar o Pai. E só um filho pode revelar o Pai. Por isso que Romanos 8 diz que quem vai tirar a maldição da humanidade não são os servos, não é a escravidão, é a relação. São os nossos afetos. A palavra de Deus diz que quanto mais entendimento, quanto mais estrutura, quanto mais doutrina, quanto mais organização, mais distante nós estamos ficando dos nossos afetos. E se nós não fizermos com que a nossa fé evolua para os afetos, nós vamos ficar míope e estéreis. E aí nós vamos ter uma multidão de escravos, mas nós vamos ter um encontro de irmãos. E não é a reunião dos crentes, é o encontro dos irmãos. A humanidade só vai ficar pior enquanto ela tiver que assistir os crentes tendo o direito de cada um comer seu próprio pão. Paulo diz que nada está deixando o povo mais doente do que a reunião da igreja, onde cada um come o seu próprio pão e exerce o direito de ter acertado Deus, mas não conhecer o Pai. Sabe que dia que os olhos da humanidade vão ser iluminados? Não é participar de mais uma reunião onde os crentes têm o direito de comer o pão e todo mundo fica assistindo. Mas é quando finalmente a cidade vê que antes de comer nós preferimos repartir. A ceia nunca foi para comer. Jesus nunca ensinou a comer o pão. A ceia não é para ensinar um crente o rito de comer o pão, quem tem direito. A ceia é a pedagogia de ensinar as pessoas que finalmente alcançaram a maturidade a repartir o pão com o outro. Sabe qual é o maior sinal de maturidade? Não é o direito de comer o pão. Você sabe que uma pessoa ficou madura não porque ela tem mais poder de comer o pão. Um cachorro, um cão, uma minhoca, uma ameba nasce sabendo como comer o pão. Um descerebrado sabe como comer o pão. Uma formiga faz culto em torno de um grão de açúcar, porque sabe comer o pão. Sabe o que diz que uma pessoa ficou adulta? Quando ela não tem mais pressa de comer, porque ela tem um compromisso de servir. E ele ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E o céu se fecha. Mas só isso que Deus falou. Logo em seguida a Bíblia diz que ele é levado ao deserto pelo Espírito, que já estava sobre ele, para ser testado, tentado pelo diabo. E lá ele vence Satanás com a palavra, está escrito. Bom dia, vlog! Domingou por aqui, já estamos em casa. Voltamos ainda ontem à noite, chegamos, já era quase meia-noite. Mas foi uma bênção, gente, uma experiência incrível. Tipo assim, a gente ficou meio cansado, sabe? Mas que lugar bom, assim, que a gente tava sentindo muito, sabe? A presença de Deus. Teve vários louvores, várias ministrações. E assim, a gente chegou lá mais cedo. A gente chegou, eram umas 7h50 mais ou menos. Os portões iam abrir às 8, né? Às 8 da manhã. E aí a gente foi mais cedo, né? Não pegamos tanta fila para entrar assim. Foi bem rápido. E aí a gente conseguiu escolher um lugar bem bacana lá nas arquibancadas, que a gente comprou o ingresso da arquibancada, né? E aí foi maravilhoso, gente. O lugar que nós pegamos, a gente ficou bem no meio, assim, sabe? Vendo o meio do palco. E era coberto, então assim, choveu, mas a gente não molhou.
Claro que se fosse uma chuva de vento, eu acho que a gente teria molhado, mas assim, foi maravilhoso. No começo ali, até mais ou menos pro meio-dia, o sol judiou de nós, mas a gente passou bastante protetor solar, tava bebendo bastante água, né? Levamos boné também. E aí logo depois o sol foi virando de lado, sabe? Aí a gente ficou na sombra o tempo inteiro. A gente passou esse período de sol e depois a gente ficou na sombra o tempo inteiro. E aí quando tava quase já para escurecer, caiu uma chuvinha. E aí foi isso, sabe? Agora eu tô aqui, eu nem gravei muito mais lá depois, a gente saindo e tal, a gente voltando, porque meu celular tava descarregado. E aí coloquei uns cortezinhos aí pra vocês. Eu não posso colocar tudo, né, porque senão dá direitos autorais. Mas as pregações, todas que eu gravei, eu coloquei pra vocês. E aí eu vou continuar um pouco desse vlog, domingo de manhã aqui. E outra coisa, a gente não comeu nada. Nada assim, de comida mesmo. A gente levou salgadinhos, levamos bolacha. E aí tinha lá os pontos de comida. Só que, gente, era 2 horas na fila. E a comida era um absurdo de cara, sabe? Aí a gente comeu só bolacha, skin, esses trem. Então eu tô desde ontem sem comer. Porque a gente já chegou tarde e assim, né? Não tinha nada pra fazer aqui em casa. Não é que não tinha nada, era o que tinha aí a enrolar, sabe? Eu queria arroz e feijão. Queria uma carne, eu não ia comer aquelas horas, então eu optei por ir dormir, porque eu tava com medo de comer e passar mal. Aí a gente não comeu, a gente ficou o dia todo, porque aí os nossos amigos que foi com a gente, eles foram pra fila pra pegar um espetinho, e eles passaram 2 horas na fila, e o espetinho era R$25, então assim, se eu for uma próxima vez, irei mais preparada, porque igual o pessoal que sentou na nossa frente levou sanduíche natural, levou muita comida, então eles não tiveram esse problema. E esse foi o meu erro, o nosso erro, né? Mas primeira vez a gente acaba dando esses vacilos, mas assim, eu vou levar da próxima vez sanduíche natural, essas coisas. E esse cabelo aqui é desde ontem que ele tá embaraçado assim, porque ele tava amarrado e aí ele vai fazendo nó, sabe? E eu vim dormindo com ele amarrado. Ao invés de eu soltar e colocar ele pra frente, ele tava amarrado e aí ficou dando atrito, sabe? Entre o banco do carro, mas tá bom. E bora lá viver esse dia. Não sei se a gente vai pro culto agora de manhã, porque meu marido já foi fazer um atendimento lá no aeroporto e eu tô esperando ele me avisar. Se a gente vai agora de manhã ou se vamos deixar pra ir à noite, vamos ver se vai dar tempo. Não deu pra gente ir no culto, então fiz cafezinho aqui, cuscuz com ovo, cappuccino. Aí aqui tinha um resto de farinha, flocão de milho, e aí eu misturei com flocão de arroz, aí ficou assim, amarelo e branco. Maravilhoso. Já são 11 horas por aqui, e eu tô fazendo a leitura bíblica, daqui a pouco eu vou fazer o almoço. E aí hoje, dia 1º de fevereiro, a gente começou o livro de Levítico. Aí a leitura é os capítulos 1, 2, 3 e 4 de hoje. Aí eu tô aqui, já li o 3º, terminei agora. Tô fazendo os resumos também.
Agora vamos lá fazer o almoço. Hoje eu vou fazer uns filezinhos de frango. Já cortei ali. E aí eu gosto de colocar pimenta de cheiro e cebola. E eu não coloco óleo, manteiga, esses trem. Eu deixo o frango fritar na própria gordura que ele mesmo vai soltar. Então assim, eu só coloco a banha de porco quando eu vou fazer arroz, alguma coisa assim. Quando é carne que já solta muito óleo, a gente não coloca. Tipo carne moída. Carne moída solta muita manteiga. E aí, antes de eu temperar o frango, eu já tô picando aqui a cebola pra ir dando uma douradinha enquanto eu tempero o frango. Aí pra temperar o frango, eu já uso alho e sal, que eu já deixo pronto. Eu sempre deixo esses temperos prontos porque, ai, eu não tenho paciência pra ficar descascando o alho todo dia, amassando. Aí eu já deixo pronto, sabe? E eu separei já uma vasilhinha já cortada, que eu também já vou deixar temperado, pra quando eu quiser usar já tá bem mais fácil. Então eu já tempero tudo de uma vez. Aí eu uso um pouco de chimichurri, que eu acho que dá um gosto especial no frango. Páprica, que eu também detesto frango branco. Não gosto de frango branco. Pra mim, frango tem que ter uma corzinha. Aí eu coloco açafrão. Pra quem gosta, né? Porque não é todo mundo que gosta. Pimenta do reino. Pra dar um gostinho. E aí eu misturo. Eu uso a mão mesmo. Coloco a mão. Quem não quiser, põe numa vasilha, mistura. Ou uso uma luva. Mas eu uso a mão. Não me julguem.
estamos. Batata cozinhando, franguinho, arrozinho, tem feijão também. Já tá pronto na geladeira, eu vou só esquentar. E aí que eu tô esquentando essa água pra lavar a parte aqui da air fry, que tem muita manteiga, então quando tem muita manteiga eu ponho água quente pra ajudar. E aí, enquanto fica pronto aqui, eu vou lavar a louça e arrumar essa bagunça. E daqui a pouco eu vou fazer a salada também. Esperei a batata cozinhar, coloquei aqui. E aí coloquei um salzinho, um orégano pra dar um charme. O franguinho eu coloquei cebola. Olha o tanto que ele fica bonito, gente. Fica com cor, eu gosto de frango com cor. E aqui o feijãozinho que eu só esquentei, já tava pronto. O arroz. E a salada que eu fiz de tomate com pimentão. Aí eu coloco cebola e pimenta de cheiro. E a gente tempera lá na hora, coloca sal. Eu gosto de colocar limão, gente. Essa salada com limão, pra mim, é perfeita. Agora sim, sensação de paz, consegui organizar, deixei aqui só as mochilas, né, que não tem onde eu colocar. Essa aqui eu levo pro serviço, essa aqui eu ponho meus materiais, enfim. Aí eu deixo assim, mas em vista do que tava, tá ótimo. Aí dobrei também algumas roupas, organizei algumas coisas e é isso. Agora eu vou deitar pra descansar um pouquinho. Vou editar alguns vídeos, organizar os meus afazeres da semana. E é isso, eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande e até o próximo. Tchau!